aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje é quinta-feira, quase sexta, quase final de semana. E vamos a mais uma aula de história. Isso mesmo. Hoje nós vamos começar fazendo o quê? Corrigindo a atividade de ontem. Em seguida iremos estudar o assunto de hoje, né? O nosso livro de história tem muito assunto ainda aí pela frente, até terminarmos aí o conteúdo. Então, eu falei para vocês já, né, com relação aos feriados que virão na próxima semana. Ainda está em aberto como nós iremos fazer com relação ao feriado do dia 15, né? E dependendo aí da resposta da direção da escola, vocês serão informados aí, os pais serão informados pelo grupo do WhatsApp, tá ok? Será feito aí, lançado um comunicadozinho, bem formalzinho, e colocado aí para vocês. Então vamos lá. Na aula de ontem, nós falamos sobre campo e cidade no presente e falamos sobre café e indústria, né? E aí vamos para a correção. Entre 1907 e 1920, o que ocorreu com o número de indústrias? Ele quase quadriplicou, né? Então a gente percebeu que nesse período aí, já século XX, as indústrias, elas cresceram exorbitantemente, aumentaram, né? Quase 4 vezes aí maior do que a quantidade que havia, né? Que já existia. E com o número de operários, o que ocorreu nesse mesmo período, o número de operários quase o que aí? Duplicou, né? Então aí com certeza, se a quantidade de indústria aumentou, consequentemente a mão de obra também aumenta, né? Então vamos lá. Observe com atenção os dados da tabela a seguir. Página 87, 1886, 48 mil, aí com relação à população paulistana, né, entre esses períodos aí, de 1886 a 1900, 1890, 65 mil, 1893, 192 mil, e 1900, 240 mil, aí o crescimento populacional, era muita gente, né, só aumentava aí a quantidade de pessoas, né? Lendo a tabela é possível perceber o aumento acelerado da população da cidade de São Paulo entre 1886 e 1900. Esse aumento está diretamente associado ao quê? Ao crescimento aí industrial na cidade. Esse aumento populacional, né, que é populacional, nós sabemos que é derivado de população, de pessoas. Então, esse aumento de pessoas foi devido à questão da indústria. Indústria, nós sabemos que é uma empresa grande, né? Vamos lá. Qual foi o principal motivo da vinda dos imigrantes para o Brasil no final do século XIX e início do século XX? Nós temos 3 opções. A. Liberdade para viver em um novo país. B. Vontade de conhecer outros povos e culturas. E C. Busca de trabalho em terra própria. Então, o objetivo maior era buscar um trabalho e assim adquirir a sua própria terra, certo? Vamos para o assunto de hoje. Uma cidade, diferentes culturas, página 88. A cidade de São Paulo foi formada por diferentes grupos humanos ao longo de seus mais de 465 anos aí de existência. Indígenas que viviam aqui, portugueses que chegaram aqui, africanos que foram trazidos para cá para trabalhar, escravizar, os imigrantes italianos. Imigrante nós sabemos que é quando sai de um país para o outro, né? Em busca de uma terra fixa, de um emprego fixo, né? Alemães, espanhóis, poloneses que vieram em busca de uma vida melhor. E
muitos migrantes mineiros e nordestinos, em sua maioria que vieram para São Paulo em busca do trabalho na indústria e no comércio. Porque eu lembro quando eu era criança, faz um tempinho, né? Eu já tenho mais de 30, exatamente 33 anos. E aí, eu era criança, quando eu estudava no ensino fundamental, eu me lembro nas minhas aulas de história que os meus professores sempre diziam assim, porque já constavam nos livros, e a gente começava a ver, porque passava também nos jornais, né, que o quê? A pessoa tinha aquela ideia de que, vou para a cidade grande para tentar uma vida melhor. Então, a maioria saía do seu interior, da sua localidade, né, da sua terra natal, ia para São Paulo para poder arranjar emprego, né? Então, eles chamavam cidade grande. Vou para a cidade grande tentar uma vida melhor. Lá, era o homem, né, o chefe da casa, ia para São Paulo em busca de um emprego, né? Porque realmente tinha uma grande variedade e tinha uma grande quantidade de vagas, né? São Paulo é uma cidade muito imensa. E aí eles mandavam sempre o dinheiro para a família, né? Onde a família tinha ficado, no interior e outra localidade, né? Então a expressão utilizada era: vou tentar a vida na cidade grande. Pegava o ônibus, né? Porque não ia de avião. Passagem de ônibus, passava vários dias para chegar lá em São Paulo, porque você pode viajar para São Paulo de ônibus, né? Só que não é tão rápido, nem tão assim confortável como de avião. Se bem que a poltrona do ônibus é mais confortável do que a poltrona do avião, né? Porque a poltrona do avião é bem estreitinha e são 3, né? Então você tem um espaço bem menor. E aí as pessoas, os homens, né, tinham esse hábito assim de sair da sua localidade e tentar a vida na cidade grande, trabalhando aí nas indústrias, nessas outras empresas, né, de construção. E aí o dinheiro que era recebido lá do pagamento, eles mandavam para a família lá onde tinha ficado, tá? Então vamos lá. Esses povos e seus descendentes foram muito importantes na construção da cidade de São Paulo, né? Aí o nosso livro vem mostrando coral com crianças e jovens Guarani, né, de uma tribo indígena. Grupo folclórico português se apresentando aí em São Paulo. Exibição do bloco afro. Na página seguinte, tem aí o grupo folclórico de dança italiana aí na festa do imigrante, destacando aí a cultura, né, italiana. Logo abaixo nós temos aí uma tradição nordestina, né, no bairro do Limão, lá em São Paulo, festa de São João, que infelizmente esse ano não tivemos. Na minha concepção é a festa mais linda, eu amo, sou apaixonada. Apesar de eu não gostar de forró, mas eu gosto da quadrilha, eu amo, adoro. E as comidas, né, gente, porque comida é vida. Então vamos lá. Os indígenas portugueses, africanos, italianos, nordestinos tiveram importante papel na construção da cidade de São Paulo. Então aí tem um tiquinho de cada história, né, de cada povo. Além desses, a cidade recebeu a contribuição de outros grupos humanos, como alemães, romenos são de onde? Da Romênia, né? Poloneses da Polônia, espanhóis da Espanha, japoneses do Japão, chineses da China, judeus e sírio-libaneses. Aí nós temos também destacando a culinária de cada povo, né? Cada um com as suas delícias. Na 92, nós temos aqui uma história bem gostosinha, que é do Daniel. O Daniel Munduruku. Vamos conhecer aqui. Muitos povos contribuíram para São Paulo ser o que é hoje. Entre eles, cabe citar os indígenas, portugueses, africanos, europeus e os imigrantes, né? Cultura indígena. Vamos aí ver e ouvir o texto do Daniel. Todo mundo dizia que o índio é um habitante da selva, da mata e que se parece muito com os animais. Por muito tempo, a história ela foi contada assim. Mas nós precisamos desmistificar tudo isso. Realmente ainda existem tribos indígenas que são totalmente alheios como é que eu posso dizer, da civilização. Eles não têm contato físico com
os outros seres humanos. Não que eles não sejam humanos, mas diga assim, com o restante das pessoas, né? Ter contato com outras pessoas. Então eles vivem assim, alheios nas selvas já bem distantes realmente, e eles se sentem ameaçados. Mas isso não quer dizer que eles são considerados animais, não, tá certo? Irracionais de forma alguma. Tinha gente que dizia que índio é preguiçoso e traiçoeiro. Isso são palavras do Daniel, tá? Eu ouvia isso dos meus colegas da escola e sentia muita raiva deles porque eu sabia que isso não era verdade. E isso me fazia sofrer bastante. Meus amigos faziam questão de colocar-me de lado nas brincadeiras e eu cheguei a desejar não ter nascido índio. Olha só. Foi meu avô que me ajudou a superar essas dificuldades. Ele me mostrou a beleza de ser o que eu era. Foi ele quem me disse um dia que eu deveria mostrar para as pessoas da cidade esta beleza e riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Olha só. Vocês lembram da história do Oscar e sua cauda de minhoca? Que ele sofria bullying por conta da cauda. E aí o avô dele chegou, né? E contou pra ele, fez o Oscar se aceitar, se conhecer. E aí quando ele ficou assim, cheio de si, né? Dono de si, perdeu a vergonha, perdeu o medo. E ele começou a enfrentar os desafios da vida. E aí o Daniel, ele nos mostra que nós sempre somos capazes de superar as nossas dificuldades. O medo, o bullying existe, nós sabemos. Infelizmente, dentro da escola em geral, né, nós sofremos. Eu, como professora, também sofro, né? Já fui chamada disso, daquilo outro, né? Quando eu era aluna da escola pública, porque eu senti uma diferença muito grande, gente, da seguinte forma. Eu fui aluna da rede privada, né? Como vocês, da escola particular. No tempo que eu estudava era jardim. Do jardim 4 até a quarta série, que hoje é o 5º ano, né? Minto. Até a 5ª série. Era a 5ª série, isso mesmo. Quando eu passei para a 6ª série, que ainda não tinha acontecido essa mudança de nomes e tudo, eu senti uma diferença muito grande da escola particular para a pública. Por quê? Na escola particular, o professor, querendo ou não, ele se envolve com o aluno. De que forma? Não de forma errada. Mas da forma de vocês ver que aquilo não é certo e você toma as dores pelo seu aluno. Olha, você não faça isso, ele é seu colega. Um aluno chega, conta uma história, você se comove, você chora, né? Você acaba se envolvendo emocionalmente na vida da criança, né? E eu sou muito ligada aos meus alunos, sou mesmo, não vou nem mentir que eu tenho eles na sala como se fossem meus. E eu fico chateada quando um colega fala uma palavra feia, chata com o outro, eu fico, tá certo? E aí na escola pública, eu não tive a sorte, porque eu creio que são profissionais excelentes. Eu tive professores maravilhosos. Mas alguns deles, a maioria, não chegava a se envolver nessa parte de briga de aluno. O que eles diziam? Vá para a diretoria. Chegava lá, contava o ocorrido e pronto. O diretor era quem tomava aí a frente da situação. E a gente, querendo ou não, a gente sente. Porque eu estudei numa escola que acontecia isso, meu professor me defendia. Meu professor me ligava, me mandava uma mensagem, tal e pá, né? Então, aí a gente vê aí a diferença, né? Aí o peso da importância do avô do Daniel na vida dele. E aí nós vamos ter uma atividade na 93 e na 95. Eu vou colocar no WhatsApp, tá bom? Porque não adianta eu falar que não. Seguindo aqui, a nossa aula vai ficar um pouco extensa, mas é necessário. Nós temos aí a cultura portuguesa na página 94. Nós temos um texto que se chama Meu Avô Português, tá? Vocês lerão esse texto, tá? E irão resolver as questõezinhas da página 95, tá bom, galerinha? Então nós vamos ficando por aqui, até a nossa próxima aula.